Graça e paz, meus amados irmãos. Falava sobre as 7 pragas. E hoje nesse cenário caótico de completo finais desse mundo de pecados. É preciso entender uma coisa importante. Quando a primeira praga cai, quando a primeira trombeta toca, todo o destino do mundo já está definido. O mundo já sabe quem é os perdidos e quem são os salvos. Os salvos já foram selados, separados para Deus. Então, todos esses juízos, tanto das 7 pragas quanto das 7 trombetas, elas só ocorrem num cenário caótico, quando tudo já está definido, né, para a salvação ou para a perdição. Ok? Então, é importante entender isso, para que ninguém chegue dizendo assim, olha, ainda no período de graça, alguém diz assim, olha, essa guerra lá de Israel já é a 3ª trombeta que está tocando. Tem muita gente especulando isso, que vai especular mediante qualquer cena que ocorra. Mas temos que estar atento a esses princípios. Vamos então para o primeiro verso. No livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 6, diz assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Prepararam-se para tocá-las. Quando os 7 anjos prepararam para tocar as 7 trombetas, que não são as 7 de uma vez só, são sequenciadas, né? Então, logo no capítulo 8, na abertura deste tema, o texto diz que os 7 anjos prepararam para tocar as 7 trombetas. Então, veja só o que diz aqui no nosso primeiro questionamento. O que acontecerá com o planeta Terra, o nosso planeta, quando a primeira trombeta for tocada? E quais as consequências? Vamos ver. Apocalipse capítulo 8, versículo 7 diz assim: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve uma saraiva de fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, quando a primeira trombeta tocou, aconteceu isso daqui. Houve uma chuva. Saraiva é uma chuva de pedra. Uma saraiva de fogo. Uma chuva de fogo. Ora, alguma coisa que se pareça com pedra, mas que se transforma em fogo. Bombas, né? Uma chuva de bombas. Se você vê os bombardeiros, né? 10, 15, 20 bombardeiros, quando ele vai bombardear uma cidade, são centenas ou milhares de bombas que começam a chover literalmente no ar, né? E essas bombas, elas vão gerar fogo. Toda a bomba que explode aqui embaixo, ela gera fogo. Muitas vezes, nós enxergamos só a fumaça. Tem um produto que o nosso exército aqui usa, chamado de TNT. Tritonitrotolueno. É um trava-língua isso. Isso é uma substância mais poderosa do que a pólvora. E quando isso explode, nem sempre ela produz fogo. A chama, muitas vezes, ela é transparente, não é visível aos olhos, mas aquela onda de calor, ela mata as pessoas queimadas. Não só uma onda de calor, mas quando uma bomba explode, ela gera uma reação em cadeia. O deslocamento do ar vão se propagando, dependendo da potência da bomba, até uma certa distância. Então, muita gente, e quando cai uma bomba e a pessoa morre, que está próximo, não é nem porque um estilhaço matou ela, não é porque a bomba jogou ela contra uma parede, não. Mas porque aquela onda de calor, quando bate, aquela onda de calor ou do ar, deslocamento do ar, quando bate no corpo,
É como se fosse uma paulada, uma pedrada. E então aquilo quebra o homem por dentro, machuca os órgãos por dentro. Então o texto diz que quando o anjo tocou a sua trombeta e houve uma saraivada de fogo, né, misturado com sangue. Veja que essa chuva de pedra, ela provoca fogo e provoca também sangue, derramamento de sangue. Aí o texto diz, e isso aí foi lançado sobre as árvores. Árvore tem sangue? Não. Veja que árvore aqui no texto é símbolo de pessoas. Isso aqui cai sobre as pessoas. Árvore aqui é pessoa. Veja que até o nosso próprio formato do corpo humano lembra uma árvore. Cristo disse assim, eu sou uma árvore, eu sou a videira verdadeira. A videira é uma árvore. Na parábola, na linguagem tipológica da Bíblia, árvores são pessoas. Parábola do Jordão, capítulo 9 de Juízes, vai dizer assim, e as árvores se reuniram para eleger para si um rei, e as árvores começaram a conversar entre si. Eram pessoas conversando. Árvore. O anjo, o Cristo, quando cura o cego olha e diz assim, o que é que você vê? Ele diz o quê? Eu vejo homens como árvores. Então, em toda a tipologia bíblica, principalmente no livro do Apocalipse, que nós já aprendemos aqui, que o livro do Apocalipse foi dado em visão, portanto, visões simbólicas, a gente precisa interpretar o que são esses símbolos. Então, árvores aqui são pessoas, porque não sai sangue de árvore, sai sangue de pessoas, né? E diz que foi queimada a sua terça parte dos habitantes da terra, a terça parte, queimou a terça parte das árvores, dos homens, e toda a erva verde foi queimada. A erva verde, as árvores são os adultos, a erva verde é o quê? As mudas, aqueles que estavam para nascer, as crianças, aqueles que estavam prontos para nascer, que não nasceram. Isso para mim não está muito claro, mas se a árvore é homem, a erva verde, que são os filhotes das árvores, tem alguma coisa a ver com isso. Algo muito difícil, né, que pode acontecer. Exemplo, na bomba que caiu lá em Hiroshima e Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, 1944, na guerra de 44, 45, nós vamos ver que aquela bomba lá, o deslocamento, né, daquela irradiação terrível, que é a irradiação do núcleo, né, da bomba, a reação nuclear, fez com que aquelas pessoas que não morressem, todas as grávidas que não morreram, abortaram. E aquelas que engravidaram e tiveram filhos depois, devido ao contaminante radioativo da bomba, tiveram filhos, ou morreram no nascimento, ou tiveram filhos, as maiores aberrações, mudança genética no feto. Então, se nós temos uma coisa muito superior, qual nunca viu antes da Terra, até esse momento aqui, porque a descrição das pragas e a descrição das trombetas são cenas muito maiores, muito mais terríveis do que tudo que foi visto até hoje. No livro de Daniel, no capítulo 12, diz que haverá um tempo de tribulação qual nunca houve. Haverá armas nunca usadas. Haverá mortandade como nunca houve antes. Então, e esse aqui é o último ato de julgamento. As 7 pragas e as 7 trombetas é o último ato. Não tem outro depois. Vamos para a próxima pergunta. O que acontece quando a segunda trombeta foi tocada? E qual foi o resultado quando essa segunda trombeta foi tocada? O verso está no livro de Apocalipse, capítulo 8. E diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa, como uma grande montanha, um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar.
e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios, das naus. De novo aqui. Como que uma montanha vai cair do céu no mar? Algumas pessoas interpretam aqui com uma certa literalidade, apontando que pode ser um grande meteoro. Pode ser um grande meteoro. Mas eu não encontro isso. Um grande meteoro caído no mar, tamanho de uma montanha, extinguiria a vida na Terra. Seria algo realmente impensável. Para mim é impensável. Agora, João, ele viu alguma coisa que ele chama de coisa como. Ele não disse que era uma montanha. Ele disse que é uma montanha. Alguma coisa como, ou seja, alguma coisa que era parecido com uma montanha. Tem gente interpretando isso equivocadamente. Tem gente dizendo que, assim como na falha de San Andrés, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, em São Francisco, assim também tem uma falha aqui na Europa, entre a Espanha, próximo à Espanha, alguns quilômetros, uma montanha debaixo da terra, debaixo do mar, lá no mar, 1.000 metros de profundidade, que ela tem 2.000 metros de altura e tem uma falha no pé dela. Se essa montanha arriar dentro do mar, as ondas que ela vai providenciar, a energia liberada no fundo do mar para cima, segundo especialistas, é equivalente a 5 bombas atômicas gigantes. Então ela produziria ondas de até 50 metros de altura, que atingiria a nossa costa aqui, ó, tá aqui, está nessa direção aqui exatamente, está aqui, a Europa está aqui, nessa direção, a onda viria de lá para cá, atingiria os países aqui do Oceano Atlântico, América do Norte inteira, América do Sul inteira. Mas eu não consigo olhar para esse texto e enxergar isso. Ele enxerga uma coisa impressionante descendo do céu, como um míssil balístico, como algo que, ao bater no mar, ser jogado no mar, e mar aqui também não é mar. O que é mar no Apocalipse? Povos, multidões, nações e línguas. Mar nas Escrituras Sagradas são povos, multidões, nações e línguas. Está caindo aqui em cima de metrópoles, grandes metrópoles populosas. E então, esta coisa, parecendo uma montanha, um grande míssil caindo aí, ele provoca essa montanha, esse cogumelo, que é o que a bomba atômica faz. Ó. É como se no primeiro, aquela chuva de bomba que cai, alguém ataca uma grande cidade e a outra cidade, em represália, muitos países têm arsenal de bomba atômica, né? Muitos, seria uma tragédia. E então ele está citando aqui pontos importantes, pontos que marcam acontecimentos. E ele diz que aquilo ardia em fogo e tornou-se, depois do fogo veio o sangue. Não é isso mesmo? Depois do fogo matou alguém, o sangue. Sangue aqui é uma expressão direta de morte. Derramamento de sangue quer dizer morto, né? Tornou-se em sangue a terça parte do mar, a terça parte das pessoas. Aí você pensa assim, na primeira trombeta morreu 1/3 das pessoas. Na segunda trombeta morre outro 1/3 das pessoas. Só falta 1/3 agora. Imagine que nesse tempo aqui, imaginemos que o planeta Terra tem 9 bilhões, já tem 8 bilhões e 100, né? 8 bilhões e 100 aproximadamente. 8 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo. Imaginemos que nessa época haja 9 bilhões de pessoas. Seria, na primeira trombeta, 3 bilhões morrem. Na segunda, mais 3 bilhões morrem, já que é o segundo terço. Também não é essa a descrição. É uma descrição simbólica também. 1/3 dos homens começam a morrer no toque da primeira praga, da primeira trombeta, desculpa. E esse primeiro terço continua a morrer na sequência, até chegar na terceira trombeta, a gente vai ver que mais 1/3 morre. Ou seja, eliminou todo o ser humano da face da terra na terceira trombeta.
Aí na quarta trombeta, de novo, mais um terço, Noé. Veja que é um processo, já que o inteiro só tem 3/3. Você veja que a humanidade começa a morrer, e até o final disto, 1/3 da população mundial morrerá em decorrência dessas pragas, em decorrência dessas guerras, né? Porque toda guerra gera pragas. Toda guerra gera pragas, né? Então, a terça parte aqui do mar das pessoas morreram. E disse que morreu a terça parte das criaturas. Ó, das criaturas. Mar aqui também é símbolo de Babilônia, aqueles que vivem, as pessoas, seres humanos, que vivem engodados pelas coisas de Babilônia, né? E perdeu-se a terça parte das naus. Nau, navio. Nau, aqui nós estamos aqui, ó, na nave da igreja. Isso aqui é uma nau, uma nave. O texto está me dizendo aqui para mim que 1/3 das populações mundiais, dos apartamentos, das casas nas cidades, serão destruídas em decorrência disso. Naus, moradia, navio, nave. Nós temos visto aí algumas cenas dessa guerra aí de Israel contra o Hamas, lá na Palestina. E os ataques precisos de mísseis israelenses teleguiados, quando atinge determinados prédios. O que acontece? Destrói aquela morada inteira. Toda guerra, as guerras modernas agora são assim. Acabou-se aquela guerra de 2000 anos atrás, que era homem contra homem, montado a cavalo, em carros, não existe mais isso. A guerra, ela vem primeiro pelo ar, pelo mar. Em última instância, que o homem se apresenta fisicamente para combater com o resto dos homens. Mas 90% da guerra, ela acontece através de toda a tecnologia, de todo o material bélico disponível nos seus exércitos. Quando a terceira trombeta foi tocada, que parte da terra foi atingida e com que resultado? Vamos ver então o terceiro anjo. E o terceiro anjo diz aqui, tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome daquela estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram daquelas águas, em consequência daquelas águas de Absinto, porque tornaram-se amargas. Amados, novamente, nós vimos, até na lição passada, que muitas águas juntas são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. O mar, que é o maior ajuntamento de água, refere-se às grandes populações mundiais, às grandes metrópoles. Mas aqui ele está falando agora de rio, que é uma quantidade menor do que o mar, ou seja, cidades menores. Fonte das águas, vilarejos mais distantes. O texto está dizendo aqui que tudo começará pelas grandes cidades. E esta guerra avançará até os interiores das cidades menores. E aqui, quando cai como uma estrela do céu, algo incandescente, novamente como bombas. Se a gigante era como uma montanha, uma grande bomba, essa aqui era como uma estrela, muito maior do que uma montanha. É como se o texto fosse mostrando para a gente que a guerra está aumentando também o volume, o poder arsenal, o tamanho das bombas, a letalidade, a abrangência dessas bombas. Quando o terceiro anjo tocou a sua trombeta, caiu algo, parecia uma estrela incandescente, nos rios e nas fontes das águas. E então, ela já cai aqui na terra ardendo, ou seja, em chamas, em fogo, provocando. Existe uma bomba chamada a bomba de hidrogênio. Ela é 1000 vezes mais poderosa do que a bomba atômica. A bomba atômica, ela vai criando reações em cadeia. Uma primeira onda vem aqui,
a segunda onda expande, a terceira onda expande, e ela vai ampliando essas ondas, atingindo quilômetros, dezenas de quilômetros, até, dependendo da potência, até centenas de quilômetros. Ela tem muito alcance. A bomba de hidrogênio, ela é terrível. Ela não só propaga essas ondas, mas ela vai disseminando uma espécie de fogo. Um fogo que você não vê a cor dele, amarela, aquela cor do fogo, né, da chama do fogo. Mas vocês já viram algo quando está muito quente algo, vocês verem em cima tremendo? Você quando vem numa estrada, pilotando um carro, o asfalto pegando fogo assim, você lá na frente, você vê em cima do asfalto aquela coisa como se estivesse fervilhando uma panela de água, não é isso? Em cima dela. Ali é a temperatura. Então, ela faz essa propagação de calor terrível. É onde há muita a mortandade aí, né? Aqui diz ainda que caiu na terça parte dos rios nas fontes das águas. O nome disso era absinto. Absinto é uma bebida caracterizada pelo menos há 1000 anos como uma bebida da cor verde. E é uma bebida muito amarga. Quem faz drinks, quem bebe aguardente, quem bebe, né, bebida alcoólica, eles conhecem uma bebida chamada absinto, que é exatamente isso, que é uma cor verde muito amargosa. Aqui é uma expressão que nesta terceira trombeta haverá uma grande amargura nas águas, nas pessoas. Já imaginou a situação do que é uma amargura? Estou falando amargura aqui, ó, na mente. Quantas pessoas hoje no mundo não sofrem por causa da ansiedade, com medo, por causa da depressão? Isso era estranho se nós falássemos há 40 anos, 50 anos atrás, mas hoje é uma realidade. Se você perguntar nessa rua quem está com ansiedade ou com depressão, você vai encontrar pessoas com ansiedade e com depressão. Até porque na mente dela já foi sugestionado pela própria mídia. E a pessoa já vai assimilar achando que está e vai evoluir para achar que tem mesmo. Agora imagine numa situação dessa aqui, em que na primeira trombeta você tem só notícia de desgraça no mundo. Na segunda, mas na terceira, a tua cidade, a tua vizinhança é atingida. Haverá uma grande amargura por causa das águas que ficaram amargas, porque o mundo ficou amargo. O que aconteceu quando a quarta trombeta foi tocada e quais as consequências disso quando a quarta trombeta foi tocada? Apocalipse 8, versículo 12, diz assim: e o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente também a noite, já que a lua e as estrelas também foram atingidas. Ora, o que o texto está querendo nos dizer aqui? Alguém iria mandar uma super sonda lá para o Sol, ia jogar uma bomba atômica no Sol, e um terço do Sol iria escurecer? Veja que aqui nada é literal. Se 5% do Sol escurecesse, se o Sol perdesse a sua capacidade de iluminar aqui na Terra, de aquecer a Terra em 5%, não haveria vida na Terra. Esse planeta congelaria. Pelo menos os homens morreriam todos. Então aqui tem uma linguagem. Onde é que eu vou buscar essa linguagem para eu entender o que o texto está querendo me dizer? Lembra a visão de José no livro de Gênesis? Primeira visão de José, ele viu feixes de trigo
amarrado. Eram 13 feixes. Tinha o dele, tinha a mãe dele, o pai dele e os irmãos dele. Todos os irmãos, o pai e a mãe, se curvavam diante. O feixe dele ficava em pé e os outros feixes se curvavam diante do feixe dele. E os irmãos falaram assim: você está querendo bem dizer que todos nós, papai e mamãe, vai se curvar diante de você? Os irmãos disseram assim, né? José não disse nada, mas era. Todos se curvaram diante dele depois. E ele teve uma outra visão, um outro sonho, desculpa. Que ele era uma estrela, as estrelas, as 12 estrelas, os irmãos dele, se curvavam diante dele o sol e a lua, o pai e a mãe. Novamente no sonho de José, ele aplica a pessoas. Quem é este sol aqui do mundo? Quem é que levou o Deus Sol para a adoração no dia do domingo nas igrejas? Quem levou? Quem é o homem, líder máximo, que fez isso nas religiões? Quem é a lua que está subordinada a ele, a sua igreja? Lembra da mulher? Da visão do capítulo 12, tem a lua debaixo dos pés, lembra disso? Quem é que está subordinada a ele? E quem são as estrelas? Os irmãos deste sol, daqueles. Isso é um preparatório para quê? Isso acontece também, lembra na quarta praga? A quarta praga caiu aonde? A quarta praga? No sol. É um preparatório para a quinta praga. A quinta praga caiu aonde? Lição passada. Fazer uma alusão com essa. Caiu aonde a quinta praga? No trono da besta. Aonde surgiu, aonde brilhava essa falsa luz, o Deus Sol. Essa luz do Deus Sol, uma referência clara. Aqui é um preparatório. Veja que as trombetas é uma sequência lógica. Uma coisa vai preparando a outra. A reação da primeira já emenda com a segunda. A reação da segunda colabora para a terceira. A reação da terceira colabora com a quarta. A reação da quarta colabora com a quinta. O fato é que a luz deles, do sol, das estrelas, escureceram. Que luz? Se a Bíblia diz que luz é o Evangelho, é a palavra de Deus, a luz do Evangelho deles se apagaram. Acabou a esperança para eles. Já não tem mais respostas. Um terço disso foi embora. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos para a quinta. Que visão foi mostrada a João no intervalo da quarta para a quinta trombeta? Foi mostrado o que é ele? Olha só aqui, vamos abrir um parênteses para João dizer o seguinte: então olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai. 3 ais. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda faltam tocar. Está faltando a quinta, a sexta e a sétima. Essas são as mais terríveis. É tanto que o texto está dizendo que é um ai para cada uma. Um ai e uma tipologia de grande dor, né? Então vamos ver. Quando a quinta trombeta foi tocada, que acontecimentos no plural foram vistos? Vamos ver. O texto diz: e o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela. De novo, mais uma estrela. Nós passamos mais de 6.000 anos sem nenhuma estrela chocar com a terra. Agora vai ter 2 estrelas chocando com a terra. A da terceira e da quinta trombeta. De novo, estrela, bomba, né? Uma estrela, um míssil, né? Balístico. E vi uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do abismo a essa estrela. Essa estrela abriu um buraco no chão. O abismo aqui a gente aprendeu na lição da besta. É o que? Buraco, sepultura. Fez um grande buraco, não? Abriu no poço do abismo. No poço do abismo. Onde é que é o poço do abismo? Aonde é o poço do abismo? A gente estudou aqui. O Vaticano, o poço do abismo. É de lá que vai sair a última besta, o 8º rei. Ele sobe do abismo. É uma referência direta. A gente estudou isso aqui. Não foi? Se não, procure pegue o link, solicite o link da lição O Dragão e 2 Bestas que você vai entender. Ok?
sobe do abismo. Então, caiu exatamente lá no poço do abismo, poço lá na profundidade. E esse poço se abriu, o poço do abismo se abriu, e subiu fumaça do poço do abismo como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol. Olha onde é que está o sol. Está lá. E o ar. Escureceu o sol e o ar. Olha a sequência da quarta trombeta. Escureceu o sol e o ar. Percebeu aqui? A quinta praga cai aonde? Acabei de dizer, testando a mente de vocês, a quinta praga cai aonde? No trono da besta. Exatamente aqui a quinta trombeta. A estrela cai exatamente lá, no trono da besta, no oposto do abismo, aonde escurece o sol e o ar. Por que ele não disse escureceu o sol, o ar e as estrelas? O sol especificamente, porque ele está referindo-se ao líder máximo do movimento religioso, que é chamado de Sol Invictus. Continuando. O que saiu do poço do abismo, a partir daquele momento em que o trono, o poço do abismo foi atingido, e esta coisa que caiu aqui, ela vai provocar uma reação militar, uma contração, né? Uma resposta também. O que saiu do poço do abismo? Quem sofrerá as consequências desse cenário de guerra e destruição? Vamos ver. Olha o texto. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder aos gafanhotos, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura da terra, a verdura a algumas pessoas, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Somente aqueles que seguem a besta. Olha só, João está dizendo que viu aquela fumaça sair gafanhotos. Gafanhotos. Ele não vai explicar aqui, mas na sequência ele vai explicar gafanhotos. Ele vai dizer que esses gafanhotos têm asas de ferro. Gafanhoto que cospe fogo e que tem uma cauda que pica como escorpião. Não era gafanhoto. Não era? Ele estava vendo o quê? Estava vendo helicóptero. No tempo de João, há 1900 anos atrás, não tinha aeronave, não tinha helicóptero, não tinha energia elétrica, não tinha pólvora, não tinha bomba. Então, João não vai descrever míssil, não vai descrever pólvora, não vai descrever TNT, não vai escrever, ele vai descrever, olha, tem um gafanhoto de ferro que voava. O barulho, é assim que ele vai escrever, porque o que ele viu literalmente é mais ou menos isso aqui, ó. E isso não existe. A fumaça subiu, esses gafanhotos aqui, ó, que tinham as asas de gafanhoto, parecia um gafanhoto, mas que tinha uma coroa na cabeça, que tinha o cabelo de mulher, que tinha rosto de homem. É o que ele vai descrever. Ele está descrevendo um helicóptero, está descrevendo aeronaves, não está descrevendo um gafanhoto de ferro. Se eu for dar literalidade ao texto, não vai acontecer nada do que a gente está prevendo, porque não existe isso, né? Pois bem, ainda na quinta trombeta, que permissão tem os gafanhotos para com os homens, contra os homens, né? E que sofrimento terão os homens? Olha o texto, como diz aqui, ó. E foi-lhe permitido, e foi-lhes aos gafanhotos permitido, que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Então, durante 5 meses, né, os gafanhotos começassem a causar danos na terra. 5 meses, atormentando aquelas pessoas. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Por isso que o gafanhoto tem aquela cauda de escorpião. Quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Igual a quinta praga. Lembra da quinta praga? Desde a primeira até a quinta, lembra? Que os homens sentirão dores, morderiam a língua de tanta dor e a morte fugiria deles. Lembra disso? Pois bem, continuando. Como João descreve a
as aparências terríveis desses gafanhotos e o dano que eles podem causar aos seres humanos. Como é que ele descreve? Vamos ver. E o parecer deles, dos gafanhotos, era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam como coroas, semelhantes a coroas de ouro. E os seus rostos eram como rostos de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os dentes de leões. Seus dentes eram dentes de leões, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, né? E tinham couraças como couraça de ferro. Posso não? E tinham couraças como couraças de ferro, e os ruídos das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Receberam a descrição detalhada da quinta trombeta? É uma descrição detalhada de guerras e de todos os seus arsenais que serão utilizados. Perfeitamente. E tinham sobre si, ou seja, quem estava comandando eles, sobre si, ou seja, o comandante estava acima deles, em cima dos gafanhotos, em cima, o comandante desses exércitos, o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? A gente sabe quem é, né? Satanás. Em hebreu, o seu nome é Abaddon, e em grego, Apolion. Passado já é um ai. A quinta trombeta passou. Eis que falta apenas mais quantos ais? Mais 2 ais. Então vamos para ver os próximos ais. A guerra continua. Com o toque da sexta trombeta, de onde se iniciará, de onde partirá o último evento de destruição antes do retorno de Cristo à Terra. De onde? Onde é que vai? Será que é assim? Vamos ver de onde sai. E tocou o sexto anjo a sua trombeta. E João diz, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Lá no altar, no antigo santuário aqui da terra, uma tipificação de um santuário celestial, existia um altar de sacrifício, onde se matava os animais e colocava para queimar lá. Tinha 4 pontas. E dentro do santo tinha um outro altar, chamado de altar de incenso, que também tinha 4 pontas. Ele está fazendo essa alusão aqui. E quando o sexto anjo tocou, ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de sacrifício ou altar de incenso. No caso aqui, o altar de incenso. Porque o altar lá de fora era de bronze. O altar de ouro é o que está dentro do lugar santo. O altar de ouro que estava diante de Deus no Santíssimo, o qual dizia ao sexto anjo, a voz diante do altar de incenso, dizia a João, ao anjo que vai dizer a João. E ele tinha a trombeta, o que tinha a sexta trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. A Bíblia diz que há 4 anjos segurando 4 ventos quando tudo isso começa. Mas quando chega a sexta trombeta, ele apresenta mais 4 anjos que estão especificamente no rio Eufrates. E essa aí, ele manda soltar 4 aí, são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ele está dizendo, solte as guerras para o planeta todo. Uma guerra sem precedente. Para que todo mundo, nos 4 cantos da terra,
possa se envolver. E eles vinham do grande rio Eufrates. A sexta praga caiu aonde? A sexta praga caiu aonde? A sexta praga, lição passada? No leito do rio Eufrates. Olha o que diz o texto, vamos lá. Trouxe esse mapa aqui para que vocês entendam. Esse daqui é o rio Eufrates. Ele nasce aqui, ó. Aqui é a Turquia, ó. Esse país aqui é o país da Turquia. Esse país aqui é a Síria. Esse país aqui é o Líbano, que está... Lembra do Hezbollah que está querendo atacar Israel? É daqui, ó. Faixa de Gaza, esse ponto bem pequenininho aqui, ó. Aqui o Egito. Pois bem, o rio Eufrates, ele sai da Turquia, das montanhas da Turquia aqui, ó. O degelo, ele alimenta esse rio. O degelo e as fontes das águas nas montanhas. Ele pega o rio, passa aqui pela Síria e entra aqui no Iraque. Isso aqui é o Iraque. É o Iraque. E aqui, ó, está exatamente Babilônia. Por isso que ele entra na cena, Babilônia. Por isso que a gente encontra ela na cena, do capítulo 17, capítulo 18. Então ele passa pelo Iraque, aqui está o Kuwait, ó, aí ele morre aqui no mar, aqui no Golfo Pérsico aqui. Aqui está o Irã, país bem grande aqui é o Irã. Ok? Então veja, aqui é o rio Eufrates. A sexta praga, ela cai no leito do rio Eufrates. Aqui na Turquia, tem um presidente chamado Recep Tayyip Erdogan. Esse homem, ele diz que ele é o 12º imã. É como se fosse o 12º apóstolo de Maomé. Aquele que vai preparar a sua igreja, o islamismo, para receber o Mahdi. O Mahdi é o Messias deles. E esse homem já disse publicamente que ele tem a missão de reunir todo o islamismo debaixo da mesma bandeira. Porque o islamismo, ele está muito esfacelado. O islamismo tem principalmente duas grandes divisões. Os muçulmanos xiitas, os mais radicais, né? Os mais radicais, ó. O Irã, que liga aqui com os mais radicais. E tem os sunitas, a Arábia Saudita aqui, são os islâmicos mais liberais. Aqui a mulher não mostra nem o rosto. Aqui é um pano preto cobrindo o rosto. E no rosto aqui uma tela. Pode nem ver, mulher. São muito radicais. A lei lá não tem tribunal. A lei é a Sharia. Uma lei terrível, né? Ela executa mesmo. E aí, esse homem, diz ele que tem a missão de unificar aqui, ó, os árabes. E aqui na África também, aqui, ó, tem países muçulmanos. O Egito, hoje quase a maioria é muçulmana. Sudão, a Nigéria. Então, o islamismo ele está muito dividido. Só de grupos terroristas dentro do islamismo, são muitos os grupos. Só que nós temos aqui, ó, aqui nós temos aqui a Jihad, que é um grupo terrorista. Aquele que foi jogar uma bomba sobre Israel, a bomba caiu em cima do hospital dele mesmo. Viram aí? A Jihad. E o Hamas aqui, ó. Aqui em cima nós temos o Hezbollah. Aqui na Síria, lutando contra Bashar al-Assad, o presidente, nós temos o ISIS, o Estado Islâmico. Aqui na Nigéria, aqui embaixo, Nigéria, aqui, temos o Boko Haram, um outro grupo que mata muitos cristãos na Nigéria. Se a gente vier aqui mais para cá, cadê a China? Índia, China. Aí temos aqui Paquistão, Cazaquistão, temos aqui a Al-Qaeda, o Talibã, o Fatah, outro grupo do Líbano. Então, o islamismo está muito esfacelado. E esse cara, Recep Tayyip Erdogan, ele vai reunir esse povo. Por isso que o texto aqui está dizendo que na quinta trombeta, seca-se o rio.
para que durante a sexta trombeta, o rio seco, ele sirva de leito, para que os reis do Oriente venham por ele. Por que é os reis do Oriente? Porque está o Oriente de Israel. Ao Oriente de Israel. Os reis do Oriente vêm. Porque o ponto central da profecia é a partir de Israel. Os reis do Oriente. O que os 4 anjos estavam retendo junto ao rio Eufrates? Qual o tamanho do exército dito a João e o que significa? E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Ou seja, só acontece naquele dia exato que Deus determinou. A fim de matarem a terça parte dos homens. A conclusão, né? A terça parte dos homens, e o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões. Aí João fala assim, eu escutei o número dele, eu não sou doido não, eu escutei, é o que ele está dizendo aqui. Eu ouvi o número deles, era 200 milhões de soldados. Como é que se mantém 200 milhões de soldados? Onde é que você vai arrumar água, comida para 200 milhões de soldados? 200 milhões de soldados dentro do rio, eles iam encher o rio todinho e acabar. É uma figura de linguagem. Essas nações podem estar batalhando dessas próprias nações. As nações que estão ali ligadas por fé à tipologia desse rio Eufrates. Uma força islâmica, muçulmana, coisa desse tipo. Uma força oriental que vem contra, né? Numa grande guerra, Ocidente contra o Oriente. Oriente, maioria cristã. Ocidente, maioria muçulmana. Hoje, 2,2 bilhões de habitantes do mundo é cristão. 1,8 bilhão são islâmicos. E o islamismo tem crescido bastante. Dizem que daqui a 15 anos, se o cristianismo não se restaurar, eles passarão o cristianismo em quantidade de pessoas do mundo. Certo. Então, diz aqui claramente que a ordem, os anjos soltam os 4 ventos para que haja esse último confronto. 200 milhões de soldados ali. A gente sabe que é impossível você juntar um exército de 200 milhões de soldados. Aqui é uma figura de linguagem que, ou seja, é um exército nunca visto. Quantos milhões de soldados tem o exército americano, dos maiores exércitos do mundo? Só perto da China. Olha, o exército americano tem 1 milhão, não é 1 bilhão não, é 1 milhão, 350 mil soldados. O exército da China, eu acho que está em torno de quase, se eu não me falo a memória, é 1 milhão e 800 soldados, que é o maior exército do mundo é da China. Depois vem o da Índia, em quantidade de homens. Estamos falando das maiores nações do mundo que tem 1 milhão de soldados. Aqui está falando 200 milhões. É algo impensável. É algo que está juntando todo mundo aqui. China, Índia, todo mundo do Oriente. É como se o mundo fosse dividido ao meio. O Oriente vem guerrear contra o Ocidente, porque o Ocidente meteu, né, jogou alguma coisa lá que durante 5 meses ficou bombardeando essas cidades lá. Olha só, é algo que a gente tenta montar esse quebra-cabeça. Aqui eu estou no âmbito da especulação, porque só vai entender se quando isso estiver acontecendo. A profecia só se entende perfeitamente quando ela está acontecendo. Mas diante desse cenário aqui, o mínimo que eu posso fazer é especular com uma lógica a mais próxima possível. Vamos lá. Como João descreve a terrível guerra mundial descrita na sexta trombeta. E assim vi os cavalos nesta visão. Agora já entra cavalos. O carro de combate, o carro blindado no exército é chamado de cavalaria mecanizada.
E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, e de enxofre, e as suas cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e suas bocas saía fogo. Olha só, coisa mais clara do que essa é a boca. Sua boca saía fogo, né? Saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes três, fogo, fumaça e enxofre, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre. Em que período? No período da sexta trombeta, nesta guerra mundial, 1/3 do povo naquela época perderá a vida. O texto diz: o fogo que saía das suas bocas, desses carros, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Outro cavalo. Esse daqui é uma carreta chinesa com 62 pneus para carregar esse míssil balístico transcontinental. Essa carreta é maior do que essa. O tamanho dessa casa aqui. Quando esse míssil vai ser lançado, tem umas sapatas atrás que segura o peso e o guindaste faz isso com esse míssil. A carreta fica aqui, é como uma caçamba basculante. Ele vai bascular aqui, ó. E esse míssil é lançado daqui, assim. Por isso que ele chama algumas vezes como usa uma cauda de escorpião. Mas aqui ele vai dar uma definição ainda muito mais clara para isso aqui. Ele vai dizer assim, ó. Na sua boca e na cauda. O canhão atira aqui pela boca. Agora aqui é uma cauda. Aqui, ó. Aqui é a cabeça da cobra. A cabeça. A ponta da cauda, né? Não é assim como a cauda? Não é isso? E quando esse está voando, quando isso aqui está no ar, ela parece o quê? O texto vai dizer, ó. Relação semelhante à serpente. E dentro tem uma serpente, né? E tem cabeças e com ela danificam. Assim como a serpente danifica uma cabeça, essa serpente danifica com isso aqui, ó. O nome disso aqui é a ogiva. Daqui até aqui é onde está todo o material atômico. É com a cabeça que ela danifica a terra, que causa dor no homem. Olha que descrição. Como é que João ia dizer, né? Algo voando pelo céu, comprido igual uma serpente? Ele ia dizer, ó. Ele ia comparar com o quê? Algo comprido, redondo, que a cabeça era quem fazia o mal. João ia comparar com o quê? Né? Continuando. Como João faz clara ligação entre as trombetas e as pragas. Vamos então aqui para este capítulo 9, versículo 20. João diz assim: e os outros homens, ou seja, 1/3 morreu, os outros homens que foram mortos por estas pragas, morto pelo quê? E aí, morto pelo quê? E 1/3 não morreu? Os outros homens que não foram mortos por esta, o quê? Nós estamos falando de trombeta ou de praga? Estamos falando de trombetas ou de pragas? Trombetas? Por que é que João diz que trombeta é praga? Porque aqui ele faz a ligação das 7 trombetas com as 7 pragas. Por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar. Ele está dando uma luz claramente para a grande mãe que enganou o mundo inteiro, fazendo os seus seguidores adorarem essas estátuas, essas coisas todas. Lembre-se que o terceiro anjo, ele lança uma profecia dizendo: quem adorar a besta, a sua imagem, receber o número, né, do seu nome e tal, esse vai receber essas 7 pragas, essas 7 trombetas. É um juízo sobre eles. Então aqui, muito claro aqui, o João fazendo a ligação das 7 trombetas, dizendo: trombetas também são pragas.
Logo após o cumprimento da profecia anunciada pelo terceiro anjo, o terceiro anjo fala, né? Vocês receberão a ira de Deus, que é isso aí. Como João descreve o cenário do Armagedon. Na sexta trombeta é passado o quê? O segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. E o sétimo anjo, então, tocou a sua trombeta, que é o terceiro ai, né? E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aqui está a sétima trombeta. A sétima trombeta é a volta de Cristo. E ela acontece exatamente no ar. Cristo virá nas nuvens e todo olho verá. A sétima praga é derramada onde? No ar. Também no ar. Então, assim como a sétima praga é a volta de Cristo, porque para os ímpios é praga, para os santos é salvação. Mas como 7 pragas e 7 trombetas são juízos apenas contra os ímpios, a volta de Cristo para eles é uma praga, a pior das pragas, né? E também a pior das trombetas. Eu quero trazer aqui para vocês aqui uma tabela para a gente mostrar o que a gente vem dizendo. Na semana passada estudamos sobre as 7 pragas. A primeira praga caiu sobre aonde? A primeira trombeta, quando toca, acontece aonde? Na terra. Segunda praga, no mar. Segunda trombeta, mar. Terceira praga, nos rios, nas fontes. Trombeta também. Quarta, no sol. Trombeta, sol, luz, estrelas. Quinta, trono da besta. Poço do abismo, mesma coisa. Sexta, no rio Eufrates. Rio Eufrates. Sétima praga, no ar. Sétima trombeta, no céu, do ar. Vozes do céu. Cristo voltando ao nível dos céus. Perceba o perfeito alinhamento entre as 7 pragas e as 7 trombetas. São acontecimentos paralelos. Um define um cenário de juízo sobre os ímpios e o outro um cenário de guerra também para castigar os ímpios devido à sua rejeição, devido à sua aceitação à besta que está perseguindo e matando os santos, conforme a lição que a gente já teve aqui. O que acontece logo após a 7ª trombeta ser tocada? O que isso significa? Vamos ver. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Definitivamente aqui, Deus, o Pai, ele toma o seu poder para reinar como ser todo-poderoso, soberano de todo o universo, né? Toma definitivamente. Ou seja, já não tem mais Satanás aqui neste mundo para comandar nada. Já não é mais dele nada. Porque agora os seres humanos ímpios serão definitivamente aniquilados. Os ímpios, os santos, definitivamente salvos para sempre. E agora o reino está estabelecido para sempre. Então, amados, na próxima lição, né, as 7 trombetas e as 7 pragas são juízos justos que sobrevirão à terra em consequência dos pecados dos homens, dos ímpios, sobretudo porque o mundo escolheu seguir os seus ensinos de Babilônia, bebendo do vinho que está no cálice das suas prostituições e das suas abominações. Essa prostituição foi julgada e condenada. Na próxima lição, nós iremos estudar sobre o exército de Cristo vindo em cavalos brancos, Apocalipse capítulo 19. Próxima lição, para que você esteja aqui conosco estudando dessa lição maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor prepare o nosso coração, prepare a nossa vida espiritual, que nós também buscamos isso, para que esses juízos não caiam sobre nós. Esse juízo Deus não colocou para o seu povo, para ninguém deste planeta. Por isso que eu estou avisando, por isso que muita gente vai avisar. Deixe de seguir a impiedade, se converta ao Senhor, procure saber qual é a vontade dele, porque isso aqui vai cair somente sobre aqueles que rejeitam a sua vontade. Se você quer se livrar
de todos esses juízos, procure o Senhor, procure saber qual é a sua vontade. E Ele